Olá, pessoal, tudo bom? Novamente aqui, ó, o podcast Gente e Gestão no Estudo de Casa, compartilhando com você muita liderança, gestão, conhecimento, diversidade, inclusão e, acima de tudo, um diálogo bastante saudável, tá? Então, compartilhe aí esse vídeo de hoje, esse programa maravilhoso, que a gente vai falar sobre bons hábitos e quanto esses bons hábitos nos fazem sentir bem com a doutora Graziela Redondo, ó, já ia falando o nome errado, Graziela Redondo e o doutor Carlos Redondo também, tá? Então, curte, compartilha, vai ser um programa incrível. A Ana Carolina já está se preparando ali para um próximo episódio, então vem muita coisa boa por aí. Então vai ser um prazer ter você conosco, tá? Sejam muito bem-vindos, Graziela, Carlos, tudo bem? Muito obrigado, meu querido. Nossa, eu que agradeço essa disponibilidade de vocês por estarem aqui conosco, né, nesse momento tão bacana, nesse bate-papo, nesse diálogo que vai ser maravilhoso e enriquecedor. Não só para mim, mas como para vocês e para a galera que está em casa aí curtindo esse nosso programa, tá? Então, deixa eu apresentar primeiro as damas, viu, Carlos? Claro, a doutora Graziela Redondo, que é mãe, né? Mentora em harmonização orofacial, delegada da SBTI, Belém do Pará, né? É do Pará. É a Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Orofaciais. Nossa, e aí que eu sou a representante aqui no estado do Pará. Uhum. Ainda empreendedora, né? E proprietária da marca Natural Face. Tudo certinho? Tudo certinho. E aqui eu tô com o querido Carlos Redondo, ortodontista e Invisalign Doctor. Isso aí? É isso aí. E a gente trabalha bastante com estética dental também. Então hoje a gente trabalha com a saúde, a Grazi trabalha com a saúde de face, né? Sim. E eu trabalho com a saúde intraoral. Então, maravilha. Professor de pós-graduação em ortodontia? Sim. E empreendedor também? Também, bastante. Nossa, prazer imenso, tá? Prazer então vamos começar o seguinte. Quem é Graziela e quem é Carlos? Primeiras damas. Primeiras damas. Tá. Graziela, antes de tudo, é uma sonhadora. Então, eu te falo isso porque quando eu vim para a área da odontologia, eu vi porque eu sonhei com isso. Eu sonhei quando eu era uma molequinha, mas uma das coisas mais importantes que eu posso te falar de ser uma sonhadora é que eu sempre sonhei não só ser uma dentista naquele padrão daquela época que o meu pai era médico e eu ficava vendo os amigos dele que consultavam do lado dele o consultório odontológico. Eu sempre sonhava com uma coisa totalmente diferente. Então a Graziela, quando era criança, ela não tinha medo do dentista, aquele barulhinho. Eu tinha pavor. Mas eu amava a profissão, então eu tinha pavor. Mas eu queria trazer uma odontologia diferente, mais humanizada. Sim. E também mais bonita. Tirando aquele medo, aquele estigma de que dentista é coisa ruim. Eu acho que quando o Carlos, a gente veio começar a ficar juntos e tal, e pensar numa relação profissional juntos, porque nós já estávamos juntos como marido e mulher, nós pensávamos nessa mesma forma. Então, é isso aí que eu acho que vem a gestão. A gente começou uma gestão voltada para o mesmo objetivo, que foi essa odontologia sonhadora. Então, a Graziela é uma sonhadora antes de tudo, antes de ser mãe, antes de ser dentista, antes de ser qualquer outra coisa. E bom que sonhos estão aqui para serem realizados, né? E você, Carlos? Quem é o Carlos Redondo? O Carlos Redondo deu o pé no chão, que casou com a sonhadora, né? Então ela sonha, eu falo pra ela que ela sonha e eu fico segurando ali um pouquinho. E ela me puxa e eu seguro um pouquinho. E isso é muito legal, que eu também tenho essa pegada da questão da humanização, porque o Carlos Redondo é o que mais tem medo de dentista na vida. E ele não acredita que precisa ter dor no consultório. É uma coisa que a gente não tem no consultório. É a coisa da não existir dor. Porque a gente entende a dor do paciente. E a gente faz com que ele se sinta tão à vontade que hoje nossos pacientes, o da Graça é um pouco mais complicado, porque ela tem uma pegada mais de face. Mas meus pacientes têm atendimentos de 4, 5 horas de duração, eles dormem profundamente, sonham, acordam, sonham de novo. E é uma coisa muito legal quando eles chegam no consultório, que eles falam, nossa, que bom estar aqui de novo. Sim. E às vezes eles acabam o tratamento e falam, poxa, mas quando a gente tem que voltar? Aí eles ligam, a gente quer ir, mas não precisa ainda, mas a gente quer ir. E eles vêm, quando a gente mudou de clínica agora, chegam com presentinhos, com... Coisa boa. É assim, parece que a gente está na sala de casa.
E importante, Carlos, tocaste no assunto agora, que hoje tudo a gente fala sobre empatia, que é sempre importante, né? E você falou assim, não, a gente sente a dor do outro, então a gente quer um tratamento mais humanizado. Isso hoje é tão importante que já entra para um gatilho que eu vou passar aqui para vocês. Nessa visão humanística de vocês, o que é que vocês acham sobre a autoestima, ela voltada e intercalada com a saúde mental? Vocês acham que elas estão aí relacionadas sobre isso, Carlos? Cara, a gente viu, vou te contar uma coisa bem tranquila. Quando teve a pandemia, eu conto isso muito nos cursos. Nós dois dentistas em casa, pandemia, 4, 5 meses trancados, falando, bom, vamos voltar para o consultório agora e não vamos ter nada para fazer. E a gente ficou muito assustado quando a gente voltou, porque desde o fim da pandemia a gente nunca trabalhou tanto. Nunca trabalhou tanto. Porque, na verdade, hoje houve uma, não é uma inversão, mas uma caracterização da pessoa dentro de um padrão de redes sociais, Sim. em que ela se coloca dentro daquele padrão que ela tem que ter, na verdade, nem é o padrão que deve ser, e ela quer seguir, muitas vezes ela não consegue, mesmo porque aquele padrão, muitas vezes, ninguém tem aquele padrão. Ninguém tem, E o engraçado de falar isso, é muito interessante que eu te falei que a palestra que eu vou fazer hoje, ela fala justamente sobre essa odontologia humanizada. Inclusive, harmonização orofacial, um olhar holístico, que é o olhar do paciente como um todo, que eu acho que é o nosso diferencial. O que a gente trouxe para o consultório? O paciente, ele não é uma pessoa que vem só com a boca ou só com um procedimento para fazer. Tanto que tem muitos casos que o paciente chega lá e a gente fala assim, não, mas eu vou te encaminhar para uma terapeuta. Nossa. E já aconteceu muito isso. Então, nós aprendemos, nós estudamos, eu fiz alguns cursos de terapia holística, o Carlos chegou a fazer uns comigo também, para que nós tivéssemos esse olhar holístico, empático, para entender o que o nosso paciente queria. Se ele estava buscando autocuidado, por uma questão de autoestima legal, equilibrada, ou se ele estava ali na fuga, buscando algo que queria resolver ou com a parte odontológica ou com a parte de harmonização. E a gente sabe que uma pessoa que está emocionalmente abalada não tem serviço que você vai entregar que vai ser de qualidade para essa pessoa. Você pode fazer o seu melhor, mas nunca vai estar bom, porque é um eterno satisfeito. Porque o que ele quer de verdade é esconder algo e não te tratar de fácil. Então, a gente trouxe muito isso para o consultório, esse olhar. Tanto que a gente trabalha muito em conjunto. Nós estamos tratando um paciente agora que chegou com muita dor. Aí ele foi fazer a toxina botulínica para tirar ele da crise da dor e foi com o Carlos fazer a parte odontológica e vai fazer a parte ortodôntica para trabalhar a função para que tire essa dor, não fique só no paliativo. E também a gente trouxe essa questão emocional para o paciente, para falar para ele que com dor, uma pessoa que vive 24 horas com dor, ela não pode te dar nada de bom. Ela não vai te dar um sorriso 100%, ela não vai namorar 100%, ela não vai estar nos lugares 100%, né? Socializar 100%, não vai ter qualidade de vida. E eu acho que é isso que a gente leva para os nossos pacientes hoje, essa qualidade, né? E aí vem um gancho de alguns pacientes nossos, que a gente às vezes está comentando quando finaliza o tratamento, que eles chegam com as dores, e não são as dores da alma, né? Eles chegam tristes, eles chegam sem conversa, eles chegam secos, e quando finaliza, não é que nós... Desconfiados. Não é a questão que, não. Nós trabalhamos tanto o paciente, quanto o que ele deveria ser feito nele, e a gente tem alguns pacientes transformados. É uma coisa, é muito emocionante quando a gente termina um tratamento. A gente chora, o paciente chora. Chora isso, né? A gente chora muito no consultório. Porque cara, é muita choradeira. Porque eu falo sempre aqui que empatia, no meu ponto de vista, não é você sentir a dor do outro, porque a dor da Grazi é da Grazi, a dor do Carlos é a dor do Carlos. Mas é você estar ao lado do outro, né? Respeitar o outro. A dor dele. Então, assim, isso é muito importante. Então, imagina, o paciente chega lá achando que vai tratar, né? Seja na face, seja no oral. A questão chega e trata a alma, né? E isso vocês, na verdade, têm o dom, estudaram também para isso. E a importância, né, dessa questão da autoestima com a saúde mental, que vem agregar aí
para os dois. Mas foi um desafio para vocês nesse processo de pandemia? Ou, tipo, foram pegos de surpresas, assim, quando chegou para voltar para a atividade? Cara, eu Porque acho... todo mundo ficou emocionalmente abalado, né? Vou falar a desse verdade. processo. A gente ficou abalado um pouco no começo, não foi, Foi. mas assim, a gente trabalhou muito na pandemia. Foi. Vamos falar bem a verdade, falar a verdade. Porque tinha muita gente que queria fazer as coisas que a gente faz, como a gente trabalha com estética, não tinha tempo. Uhum. Então a gente tinha que fugir pro consultório. Aham. Não nos prendam, pelo amor de Deus. Esse tempo já passou. Já passou, mas a gente tem que ser sincero, Aham. né? Porque a gente trabalha com a verdade. Sim. Esse E os aqui. pacientes chegavam no consultório e falavam, nossa, que bom tá aqui. Como assim que bom tá aqui? É o único lugar que eu vou agora da pandemia. Eu falei, tá muito feliz. Porque muito todo legal. mundo ficou, né? Não, e o nessa Carlos, ele é um prisão, vamos dizer assim, encantador de paciente, Aham. né? Porque eu trabalho com expectativas, mas o paciente que vai trabalhar estética, ele já sabe que é uma agulha que fura, que dói, Sim. que tal e tal. E ele já vai mais preparado e não dá para ele dormir realmente. Uhum. O Carlos, ele não, ele canta os pacientes que... Tem uns pacientes dele que adoram ir pro consultório para descansar, Aham. para dormir. Eu tenho um empresário que ele fala, nossa, Aham. que bom que hoje tem consulta. Vou dormir pelo menos 2 horas hoje. Pode, deita e dorme. Aham. Deita, literalmente capota. E dorme. Dorme, É uma profundamente. válvula de escape, né? É. Justamente para poder lidar com isso. E no caso, os dois aí, empreendedores, trabalham juntos. Como é lidar com essa situação? O profissional, o pessoal, marido e mulher. A gente está trabalhando isso. Trabalhando isso. É um trabalho diário, porque assim... Mais Não 10 deve anos ser trabalhando fácil. isso já. Mais 10 anos trabalhando isso. Porque como o Carlos falou no início, eu sonho muito. Aham. E ele me segura. E eu acho que é o equilíbrio perfeito, porque às vezes eu falei para ele, quando a gente foi para esse nosso novo projeto, Sim. que foi aumentar o espaço do consultório e montar uma sala de aula dentro do nosso consultório, ele veio. Quando eu chamei ele, eu olhei assim, eu abri meu celular, olhei minha conta, eu tinha R$140 na Aham. conta, eu falei assim, eu vou alugar. Ah. Quanto é? Quase 6 mil. Vai ter Aham. que reformar tudo. Aham. Vai. Não, e era o projeto. Era o Aham. projeto. Porque a gente queria uma coisa que fosse nossa Sim. cara. E aí ele embarca junto porque ele viu que era viável. Sim. Então tem essa questão do sonhadora, mas também tem a questão os nossos sonhos serem muito Aham, parecidos. Mas a gente ainda tem, assim, que se policiar. Para não levar o trabalho para casa. Aham. Para não levar a casa pro trabalho. Não levar a casa para o É. trabalho. Nós temos um filho de 8 anos que vai para o consultório o tempo todo. E agora a gente está até preparando um espaço para ele lá. Estamos preparando a sala de aula, vai ser a sala de game dele agora. Olha aí. Quando tem aula, é aula. Hoje chegou a TV nova para ele poder ficar Mas bem isso é tranquilo. justamente importante, né? Porque É. aí o que acontece? Já começa a identificar também os bons hábitos nessa questão da relação familiar e profissional pro dia a dia de vocês. Porque atuar nesse processo todo não deve ser fácil. Aí eu pergunto, vocês acham que influenciam esses bons hábitos que vocês estão buscando? Está influenciando para uma vida saudável? Com certeza. Importante. Com certeza. Até porque a gente está trabalhando todo dia lá Aham. junto. Além de ser muito bom para a gente aprende muito um com o outro. Eu vejo um paciente, um caso, como ele lida com uma situação de conflito, eu aprendo. Uhum. Às vezes sou eu e ele aprende. Já teve caso que quando nós dois atuávamos na odontologia, porque eu fiz uma migração com tempo só para harmonização, que não deu mais para trabalhar só na odontologia. Uhum. Tinha pacientes assim que eram complicados, às vezes ele não tinha mais condições, já tinha sugado toda a emoção dele. Uhum. E aí eu vinha e pegava esse paciente para atender com uma energia nova. E ele a mesma coisa. Às Aham. vezes tinha paciente que eu falei, meu Deus do céu, não consigo. Ele vinha e pegava esse paciente e a gente aprendeu junto. Como a gente está falando de gestão, Sim. eu vou te contar uma coisa muito Excelente. curiosa. É segredo, não? Era segredo. Porque se é segredo é bom que o povo quer saber. O Carlos vai confirmar. Quando nós começamos, o Carlos ele não morava em Belém, ele Uhum. morava em Macapá. Então, assim, foi do nada. Eu fiquei grávida, ele veio embora, largou Aham. toda uma carreira, veio embora para cá, para começar. E eu trabalhava num consultório ali na Boaventura, que era pequenininho, Sim. dava para mim, né? Aham. E o Carlos queria algo melhor, assim, mais bonito, mais assim, classe A. Aham. Tá, mudando. Eu quero que o paciente esteja feliz. Sim, né? é claro. Não, mas não que não O nicho fosse de feliz. mercado, né? Eu tava Ele numa queria clínica atingir- cheia de Aham. médicos, entendeu? Mas aquele espaço pra mim, Graziella, Aham. que era Um só espaço uma de pessoa, vocês. uma Uhum. pessoa, tava ok. Aham. Eu era mais enjoado. Não é mais enjoado, não. Mais perfeccionista, Aham. mais elegante. E quando nós fomos para esse novo espaço,
Nós queríamos trazer algo diferente. Eu falei para o Carlos assim, olha, a gente precisa oferecer um serviço diferente. Porque aqui em Belém, as pessoas vão para o consultório médico e passam o dia inteiro. A pessoa perde uma manhã, uma tarde lá todinha. E aí, vamos trabalhar com hora marcada. Ah, mas o paciente não chega. Ele vai aprender. E era muito engraçado, porque a gente ia acabar de fazer uma reforma, consultório novo, todo o nosso investimento lá. E aí, o paciente chegava, 20 minutos atrasado, interfonava. Infelizmente, não vai dar para atender você. A gente precisando do dinheiro. Foram 30 dias punks. Imagina. Mais organizado. Mas tinha que adequar o cliente, né? Você sabe que vários clientes hoje, falando em gestão, né? Que a gente está falando, que tem muitos empresários. A gente tem. Então, eles chegam e falam, uma das coisas que nos fidelizam, de fato, é que a gente sabe a hora que a gente vai chegar e a hora que a gente vai sair. Se vai demorar 4 horas, o senhor me fala, eu vou chegar às 8, eu vou embora meio-dia. Eu sei que eu vou sair, então eu não perco o meu dia. Mas isso é que é o bom diferencial, e o paciente, né, também. Tanto que hoje o paciente, por exemplo, se ele tem uma consulta num médico, ele vai primeiro no nosso consultório e depois vai pro médico. Porque ele sabe que na clínica na clínica médica ele vai passar uma manhã inteira. Ser atendido. E na nossa não, ele tem aquele horário marcado, ele sabe que ele vai chegar lá, nós vamos estar lá, e ele sabe a hora que ele vai sair dali. Então ele pode se programar. Foi uma coisa que nós fizemos que foi bom pra gente, porque a gente também tem qualidade de vida. Tenta. Sim, tenta. Tenta. Mas a gente pode se programar, a gente tem um filho que não tem babá. Então somos nós dois para cuidar do nosso filho. Então a gente tem que ter isso para poder ir buscar na escola, para levar para uma consulta, alguma coisa. Então a gente tem essa questão, essa parceria também, de um ajudar o outro nessa Levo muitos puxões de orelha nesse aspecto, inclusive. Eu trabalho hora de almoço, de noite, sábado, domingo, eu tenho problema com isso. Eu dou muita aula no final de semana. Sim. Então, mas os puxões de orelha são bons, que já mas torna-se necessário, às vezes. É. Mas, Carlos, mas esse fato, agora tocaste num ponto onde muita gente que deve estar aí assistindo o nosso podcast e ouvindo também, que afinal compartilha, tá? Esse nosso diálogo. O fato de hoje, muito, né? A gente tá falando aqui sobre gestão e vários gestores, vários pensadores também alegam o seguinte: está no momento de desacelerar. Tua visão sobre isso, você como gestor, empresário, professor, pai, enfim. Qual que é a receita para isso? O problema do profissional liberal é que ele não tem é difícil delegar. Sim. Por exemplo, vai uma paciente procurar a doutora Graziella. Não vai para quem a Graziella indicar para atender ali, vai para ser atendido com ela. O meu também. Então a gente não tem como aumentar a equipe, por exemplo, de profissionais exatamente na área que a gente trabalha. Entendi. Então, como é que desacelera? Graças a Deus está bem acelerado o consultório, muito acelerado. E a gente acaba engolindo os horários de almoço, acaba engolindo os finais de semana, porque senão fica muito prolongado o atendimento. E a gente quer que o paciente trabalhe com autoestima. A autoestima não espera. Então o cara chega para fazer lá uma harmonização ou facetas estéticas, ele não quer marcar para daqui a 60 dias. Ele precisa urgente. Semana passada eu falei para a Grazi, falei, ninguém me tira de casa quinta e sexta. Ninguém, lembra? Falei, esse final de semana prolongado vai ser nosso, não vou tirar. Trabalhei quinta. Na quarta-feira à tarde foi uma paciente fazer uma avaliação de facetas. Marquei ela depois de 40 dias que eu tinha horário longo para fazer. Ela falou, você não está entendendo, hoje é quarta, eu viajo segunda, eu preciso ir pronta. Entendeu? Aí eu fui na sexta-feira, eu trabalhei todo dia. Tem que ter essa maleabilidade, essa flexibilidade. Mas isso aí, nessa parte nós somos muito diferentes, eu e o Carlos, porque eu já faço uma gestão do meu tempo de forma diferente. Porque, assim, se a gente não parar um pouco para olhar para a gente, para vivenciar o dia a dia, a gente só trabalha, se mata e morre. Eu elejo 2 dias na semana, tem 2 manhãs que eu não trabalho, nem que a vaca tussa. Porque o meu paciente ele é importante, mas eu também sou. Então, se eu não estiver bem emocionalmente, fisicamente, a minha mente não estiver legal, eu não vou dar o meu melhor para o meu paciente. Então, eu tiro. Antes eu não fazia isso, eu me acabava. Só que eu estava definhando. Eu estava com uma qualidade de vida péssima, alimentação péssima, adoecendo. Em 2018, eu tive uma crise emocional, a doença veio para o corpo físico mesmo. Eu estava atendendo em várias clínicas e a gente que é mãe já carrega a culpa junto.
Ai, tô deixando meu filho, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Tô deixando de ser mãe. Exatamente. A sociedade já enxerga com outros olhos. Eu passava meses sem ir num salão para fazer o cabelo. Hoje, agora não, toda semana eu tenho o meu horário, aí eu faço o que eu quiser. Se eu quiser tomar café em algum lugar, eu vou. Se eu não quiser, às vezes eu vou lá, levo um cafezinho para ele. Mas... como eu não vou até o café vem a mim. Antes, assim, eu queria que a gente fizesse tudo junto. Mas eu vi que não dava, ele tem um ritmo e eu tenho outro. E não adianta eu tentar acompanhar o ritmo dele. Eu trabalho muito com energia. Eu tenho muito essa questão do emocional, de sentir a energia. Então, como eu dou muito energia para as pessoas, se eu não recarregar, eu não tenho mais nada para dar. Até porque, doutora, os pacientes vão em busca da melhor Graziella. Se a Graziella também não estiver no melhor momento dela, ela não vai ter esse retorno. Exatamente. Do paciente, E eu faço isso foi preciso parar, buscar autoconhecimento, meditar mesmo. O pessoal pensa que isso é besteira, mas não é. Hoje, se eu sentir que eu não estou bem para atender, pode ser o tratamento de milhões. Eu não vou. Porque eu não vou merecer ganhar esse dinheiro. Eu não vou dar o meu melhor para o paciente. Ele está lá em busca do meu melhor. Então, eu paro mesmo, eu vou adiar, vou remarcar e não vou. Porque vai dar vai dar. Eu imagino. Vai dar. Mas tem mesmo. Se você não der o seu melhor, se você não se preparar para o melhor, não tem essa troca, né? E a gente falando aqui sobre autoestima, Carlos, e vocês deixaram muito bem claro aqui, que foi o momento que vocês mais trabalharam, né? Então, o fato de nós estarmos em casa, vamos dizer assim, né? Passamos um tempo aí. A busca do instagramável, como a gente chama, foi muito grande, né? Era o que a gente tinha em casa. Internet, televisão. E uma coisa que eu vim acompanhando foi a busca excessiva do padrão, do perfeito, que para muitos acham que é perfeito e muitas outras pessoas têm uma outra visão, né? E muito se tratou justamente dessa questão da harmonização facial e dessa questão do sorriso perfeito. Aí eu pergunto, houve um excesso a mídia, houve o excesso de apresentar o que seria padrão nesse ramo de vocês? Quais foram os riscos que isso no mercado para vocês que estão da área trouxe? Porque muito ainda se fala sobre isso, né? Você sabe que tem dois nichos muito grandes, muito longínquos nessa história. E eu e a Grazi, na verdade, sempre fomos meio contra essa contra a maré, sem o exagero. Por exemplo, a marca dela chama Natural Face, que é um tratamento de rejuvenescimento, mas sem congelamento, né? Que é o medo do pessoal ficar congelado. E eu tô meio fora daquelas facetas brancas, aquelas lentes que o pessoal chama de Deca, né? Que parece uma... Eu chamo o sorriso, ficar igual o sorriso da Xuxa. Um sorriso tão branco. Quando começou essa vibe de todo mundo querer o padrão, nós falávamos de naturalidade. E o pessoal queria o padrão. E nós combinamos assim. A gente se manteve. Eu com o Carlos falei assim, olha, vamos fazer o seguinte... O nosso público está aí, ele existe. Vamos manter firme aqui, porque isso vai mudar. A gente sabia que ia mudar, por como tudo que não é verdadeiro, ele tem a sua fragilidade, ele tem um pico, depois desce. Chega uma hora que a pessoa vai falar assim, caramba, não era isso. E o próprio paciente se desconhece. Eu estava até montando a aula esses dias, ontem, né, que eu estava terminando a aula que eu vou dar hoje. Eu estava apresentando o caso de uma atriz famosa, que foi a Cléo Pires, que ela começou a fazer muitos procedimentos e teve um momento que ela se desencontrou de quem ela era de verdade, porque ela se olhava no espelho e já não se reconhecia. E isso traz para a pessoa uma necessidade de continuar procurando, se procurando, e aí faz mais procedimentos e nunca se encontra. Complica mais ainda. Complica. Aí, eu esqueci agora o nome, eu não sou muito antenada com as pessoas da internet, mas teve uma moça que era uma blogueira famosa, que ela se desconstruiu a harmonização. Você lembra quem foi? Que ela desfez tudo, tirou tudo, todo o procedimento deixou acabar e tal. Eu vi, mas não lembro quem é. E isso aí foi muito legal, porque as pessoas puderam ver o quanto ela era mais bonita sem aqueles excessos. Ela construiu um padrão que fez ela desconstruir esse padrão para ser a própria. Até porque estava ficando todo mundo igual, né? E ela foi muito inteligente, porque... eu acho que ela foi muito sensata e foi buscar esse autoconhecimento. Porque a maioria das pessoas não encontram essa resposta de se desconstruir desse padrão. Elas continuam exagerando até tentar encontrar, mas não encontra, não vai encontrar.
Porque, na verdade, estão buscando a si mesmo. Exato. Porque imagina, você nasce e vai crescendo com aquele rosto. A gente, como eu falo, eu posso não ser muito bonita, mas eu aprendo a gostar de mim do jeito que eu sou. E de repente eu mudo. E eu vou ter que aprender a gostar de outra pessoa, que não sou mais aquela... Eu penso, quantos anos tentando gostar de mim, e agora que eu vou tentar ser igual a outra pessoa, aí eu me desconheço. E como trabalhar isso, doutora e doutor? Porque, na verdade, o paciente vai em busca ali daquela construção, né? Do que ele acha que é o belo para ele. Até a Luíla, que deve estar assistindo, compartilhando esse nosso encontro, eu fiz uma pergunta para a Luíla, o seguinte: Luíla, beleza para você? Porque o episódio dela a gente tratou sobre beleza e estética, né? A beleza para você, ela é singular ou ela é plural? Né? Ela deixou, Arthur, no meu ponto de vista, a beleza é singular, né? Porque muitas das vezes o paciente vai buscando lá o sorriso branco, né? E o Carlos vai dizer, não, o melhor para você não é isso. Com você, doutora, a pessoa vai querer a melhor face aqui, o melhor rosado na bochecha, vai dizer, não fica o melhor para você. Como trabalhar isso? Como chegar no paciente e deixar isso claro para ele, Carlos? O legal, uma coisa bacana também é assim, o Instagram é uma ferramenta muito legal. E é muito legal pelo que você mostra. Então, Sim. por exemplo, não chega no consultório alguém querendo congelar com a Grazi. Assim como não chega no consultório alguém querendo um branco bidê na boca. Ele já sabe o que a gente faz. Isso é O que vai lá, ele pede, eu não quero aquilo. Então, aquela história, é a questão do padrão. Padrão para quem? Então, existem, é a questão do singular. Sim. Né? Existem vários padrões, né? E a gente tem que entender qual é o padrão daquele paciente. Mas quando acontece isso, é aí que a gente traz também o estudo. Sim. A gente estuda, a gente precisa entender esse padrão e trazer esse conhecimento para que a gente possa orientar o paciente. Por exemplo, eu e o Carlos, a gente estudou muito o visagismo, que é o temperamento associado à imagem. Então, quando o Carlos vai trabalhar uma estética odontológica, às vezes o paciente, eu quero o dente assim, assim. Ele vai falar, mas isso aqui vai fazer com que você pareça mais agressivo. Ou então esse dente vai parecer que você tenha uma imagem infantilizada. Então a gente estuda isso para explicar para o paciente que esse padrão pode ser um padrão, mas não vai ficar legal para ele, não vai fazer com que a imagem dele seja bem vista. A mesma coisa na harmonização orofacial. A gente estuda o equilíbrio facial para mostrar para o paciente e dificilmente, depois que a gente dá essa aula, entre aspas, porque a gente tem que dar essa aula, o paciente sai de lá querendo ainda fazer esse procedimento. Nunca aconteceu do paciente sair e dizer assim, eu vou fazer em outro lugar. Então, parece mulher quando quer pintar o cabelo de louro, e aí chega no salão, a pessoa fala assim, olha, vai quebrar teu cabelo. A mulher quer ficar loura de qualquer jeito. Aí ela sai de lá, o profissional diz, eu não vou fazer. Ela sai de lá e vai fazer. Aí é isso que eu vou falar. A gente sabe que hoje o mercado está muito competitivo, né? Principalmente na estética. E uma coisa que é muito perceptível é justamente isso, de você ter a clareza e a transparência de dizer para o paciente, para o cliente, que quer que seja o ramo, o que seria viável e o que não para ele. Aí eu pergunto para vocês, o que é que falta? Qual o feeling que falta no profissional de chegar e ser claro e transparente no cenário no mercado hoje, Carlos? Na verdade, a grande questão, eu acho, que é perceber o que o paciente quer, o que ele precisa, né? Para você ter uma ideia, a consulta inicial nossa, tanto eu quanto da Grazi, o paciente leva quase 1 hora para sentar na cadeira odontológica. Então, eu acho que isso, quando a gente senta para ver dente ou senta para ver pele, tudo já foi falado. Então, a gente vai ver detalhes, entendeu? Ele já está à vontade. O grande problema que a Grazi falou, a gente tem que estudar, mostrar para o paciente o que ele pode, o que ele deve fazer. Porque muitas vezes ele vem querendo uma coisa que não é para ele. Que não é legal para ele, entendeu? Que não vai trazer para ele o que ele está buscando. Quantas vezes chega lá no consultório alguém para mim e fala, olha, eu quero fazer lente de contato nos meus dentes. Lente perfeito. Falo, não, meu amor, não. Você vai fazer um clareamento. A pessoa chegou ali pronta para gastar 10 vezes mais do que aquilo que eu propor para ela. Mas não é justo da minha parte propor para ela uma coisa que ela não precisa. Muito pelo contrário. Acontece bastante isso, bastante. Que o que falta para o profissional, para ele chegar e entregar o que realmente o paciente precisa, é sair do lugar comum. Sair só da odontologia convencional e abrir a mente dele também para a parte emocional. Como eu te falei, conhecer o visagismo,
conhecer a naturalidade, entender que o que o paciente quer passar. O que ele está precisando naquele momento. Por que você quer fazer isso? Ninguém pergunta. Assim, tá, mas por que você quer mudar? Excelente. Me ajuda a entender o que você precisa para eu te ajudar. E aí, a gente conhecendo melhor o paciente, estudando, olha, isso é um conselho que eu dou. Todo mundo que trabalha em qualquer área que você vá lidar com pessoas, estuda o visagismo, porque ele não é só imagem, ele é temperamento. Através de um olhar, do corte de cabelo, de um posicionamento, de uma forma de vestir, você consegue compreender a mensagem que a pessoa quer passar. Por exemplo, tem gente que quer passar uma determinada imagem. O paciente chega às vezes no consultório, na parte da harmonização, um rosto angelical, mas exerce uma profissão que precisa de força. E aí, o que eu posso trabalhar nesse paciente de forma equilibrada, que vai trazer para ele esse posicionamento de força e, ao mesmo tempo, não vai deixar ele feio. Não vai desconstruir a imagem dele. Não preciso saber isso. Às vezes, é projetar um pouquinho mais o mento, um pouquinho de mandíbula, mas dentro de um equilíbrio. Sim. O queixo muito fino, sem a mandíbula, passa fraqueza. A sobrancelha da mulher, quando ela está muito arqueada, ela passa melancolia. Então, quero ficar mais forte, mais brava, mais forte, eu puxo para lateral. Mais brava, eu puxo para cima. Aí isso vai reverberar no temperamento. Por exemplo, o Carlos vai trabalhar a parte odontológica. E aí uma mulher chega lá que vai exercer um papel, digamos, de liderança. E ela tem os dentes encurtadinhos, pequenos. Canino arredondado. Precisa colocar um pouquinho de ponta no canino, muda completamente. Completamente muda. Até a personalidade. Se fosse isso aí, tem estudo científico provando que o temperamento da pessoa realmente muda. E o bom é que prevalece, né? Quando tudo vai se agregando. Importante, eu vou até relatar aqui um fato. Aconteceu comigo aqui em Belém. Eu cheguei nesse processo também de querer os dentes brancos, tá? Não vou mentir. Quem nunca também? Quem nunca. E eu disse, vou procurar aqui, entrei na internet e procurei. Peguei eu sou de Recife, né? Alô, pessoal aí, meu país, Pernambuco. Ai, que delícia, saudade. Quando eu cheguei aqui, eu digo, não, vou querer ficar com os dentes brancos igual da Xuxa, né? Meu sonho sempre foi. Aí eu procurei na internet, doutor. Aí encontrei um consultório lá no centro mesmo de Belém, ali, como a gente chama na minha cidade, no Vucu Vucu, né? E eu fui lá, eu digo, poxa, aqui é aqui. Aí subi no consultório, eu acho que fica num prédio bem famoso, que era uma loja aqui em Belém, eu esqueci o nome agora. Aí quando eu cheguei lá, fiquei aguardando, tinha outras pessoas na minha frente, né? Aí, Arthur, aí foi. Aí a doutora chegou lá, pois não, eu disse, não, eu quero fazer um clareamento nos meus dentes, quero ficar com dente branco igual da Xuxa, leite mesmo. Aí ela, tá, só isso? Só. Até achei estranho, né? Aí eu sentei na cadeira, ela fez toda a avaliação e tal. Ela disse, não, você não precisa de um clareamento. Agora você não precisa, né? Eu vou te indicar o que você precisa de fato fazer e num outro momento você volta aqui comigo. Porque não vai adiantar eu lhe oferecer e fazer o que você quer de fato. Eu vou estar querendo, na verdade, vou estar só buscando seu dinheiro, né? Legal. Mas eu sugiro que você não faça. Cara, eu saí tão encantado de lá que eu digo, hoje em dia, né? Você nem encontra mais profissionais dessa forma. É raro. A visão, né? Porque ela poderia muito bem, não, senta aí, ó, amanhã já vou prescrever isso aqui, volta com 15 dias e a gente já vai e faz todo o procedimento. Mas não, aí isso que falta também, né, no mercado. E principalmente no cenário de vocês, que é a questão da estética, que as pessoas estão buscando. Mas posso falar uma coisa? Sempre. Isso só vem com o tempo, é a maturidade. É a maturidade, né? Porque quando a gente sai da faculdade, a gente sai louco para ganhar dinheiro. Imagino. Então a gente sai de lá querendo vender e serviço de qualquer jeito, entendeu? Mostrar que você sabe fazer. Mostrar que você sabe fazer. Então aparece uma oportunidade, qualquer coisa. Então faz logo. Às vezes a pessoa nem precisa. Vai, faz. Porque a gente tem que falar a realidade. Dá para quem está começando entender que essa ânsia vai passar. E aí, quando você vai vendo que isso não fideliza,
Exato. Quando você vai vendo que você está perdendo o paciente, não sabe por quê. Poxa, mas eu fiz tudo direito, eu até cobrei barato e o paciente não voltou. Claro, você entregou uma coisa que não é verdade. Sim. A mentira ela não dura por muito tempo e a verdade não precisa ser provada. Então, a verdade, ela é única, una, né? Então, a gente vai aprendendo mesmo na caçuletada mesmo. Porrada, como chama. E você vê o resultado quando o paciente volta uma vez, volta duas, volta três para revisão, aí traz o filho. Isso que eu ia falar agora. Né? E vem vindo aquilo, você fala, não, agora. Você quer, não é que você quer, né? O paciente é seu para a vida inteira. Sim. Ele a gente faz amizade. Hoje a gente não tem um paciente no consultório que a gente não tenha vínculo. É vínculo. É direto, festa de 15 anos, casamento, se a gente for organizar, a gente não para. Porque a gente faz parte da vida das pessoas. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Quando a gente foi reformar o consultório, agora até quando eu fui comprar o piso do meu consultório. O piso do meu consultório é assim, desse jeito. Legal. É madeira de demolição. Aí o cara falou, pra que o seu piso? Eu falei, pro consultório odontológico. Ele falou, não, doutor, o consultório odontológico, aquele branquinho, beijinho, brilhante. Eu falei, não, eu não quero que pareça consultório. Por quê? Eu quero que pareça que o cara esteja na sala dele. Tem 3 iluminações diferentes no nosso consultório. Tem amarela, tem branca, tem neutra, todo jeito. Para cada momento ter a iluminação correta. Não tem nada a ver com o consultório odontológico no consultório. O cara chega lá e fala, né, estranho, eu não quero que ele esteja ali no consultório. Eu quero que ele esteja à vontade. E tenha vontade de voltar. Tem o nosso cheiro, cada consultório tem seu cheiro. Tem o nosso cafezinho. Nosso cafezinho. É muito particular. E uma outra coisa que fideliza o nosso paciente é porque não tem diferença. Não importa se você pode ser o dono do não sei o que lá, ou se você é uma pessoa que economizou. Sem problema, doutora. Aqui assim deve assim mesmo. Deve ser o filho. Mas o importante é isso, né? Você não vê essa distinção, independente do grau que seja de escolaridade, o grau social, o nível social, fazer com que as pessoas possam se sentir bem. Porque todo mundo quer um bom serviço. Sim. Já aconteceu lá no consultório de paciente que o aparelho ortodôntico era o presente de 15 anos. Nossa. E o pai queria dar o melhor pro filho, entendeu? Então não tem diferença. Lá não importa se você juntou meses para fazer um tratamento, você vai sentar, vai tomar o mesmo café, vai ter o mesmo atendimento, vai ter o mesmo tempo de atendimento, o mesmo abraço. Vai haver aquela equidade, né? Sempre. Todo mundo por igual. E como a harmonização chegou na vida da doutora Graziela? De paraquedas. De paraquedas. Nós fizemos um curso há muito tempo atrás. Eu tinha feito um em 2011, não gostei muito. Fiquei meio com medo, achei meio estranho, porque naquela época a harmonização não era harmonização. Esse nome, harmonização orofacial, veio a partir da primeira especialidade odontológica que tem esse nome. Aliás, é a única área que tem uma pós-graduação com o nome harmonização orofacial. É a única especialidade que é realmente harmonização orofacial. Então, quando veio para mim, eu fiquei meio assustada. Assim, falei, poxa, mas eu não gostei muito, foi muito rápido, não me sinto segura. E eu e o Carlos, a gente sempre procura fazer as coisas se for muito bem feito. Sim. E aí veio um primo do Carlos. Também dentista? Dentista, o Ferrão, que para mim ele é uma referência nacional. Isso que eu perguntar depois. Ele é, assim, para mim, ele abriu minhas portas. Porque quando eu fiz o curso, eu fiz 3 dias de curso e eu não entendi PN. E o Ferrão, meia hora de aula, eu já queria sair de lá fazer. Eu já queria fazer a harmonização, sair de lá porque eu me senti segura. Então, ter mentores de confiança é importante. E eu e o Carlos começamos uma vida juntos e éramos os 2 ortodontistas. Então a gente estava ali no mesmo mercado. E eu comecei na harmonização também com você? Começou na harmonização, fez o curso para aplicar em mim, mas hoje em dia faz porra, né? Então a boca veio de paraquedas e deu certo, né? Deu certo. E no início foi uma briga muito feia, porque eu queria matar o Carlos, porque ele falou assim, eu vou ficar na horta ou você vai para harmonização? Eu, o quê? Eita. Como assim que desde criança eu queria apertar os aparelhinhos? Doutor? Aí ele... E tivemos várias discussões, quase deu divórcio. E aí eu falei, caramba, pelo bem do meu casamento eu vou ter que ir para harmonização, não tem jeito. Mas eu preciso me sentir segura. Isso aí fiz mais cursos e comecei a trabalhar com harmonização, comecei a gostar. E o professor César Vieira, maravilhoso, que era coordenador da FAISA, Sim. começou a me chamar para dar aula.
Aí eu falei assim, bom, eu já tinha feito muitos cursos, já foi lá para 2013, 2014, 2015, não lembro. Mas eu preciso fazer uma pós-graduação. Mas não tinha pós-graduação em harmonização orofacial ainda. Falei, como é que eu vou dar aula quando tem pós-graduação? Mas quem dava aula também não tinha. Então montei as primeiras aulinhas só de botox, que era mais simples e tudo mais. E eu fui, quando saiu as primeiras cursos de pós-graduação, eu fui da terceira turma. Aí fiz lá em Brasília. Ranquei tudo, raspei o cofre, minha família ajudou e fui fazer, porque é uma área muito cara. Sim. Hoje você vai viajar para fazer um curso de harmonização fora, você paga 13, 16 mil reais. Fora passagem, hotel, alimentação, tudo. É um grande investimento. É um grande investimento, mas vale a pena. E quando, aí eu vou te dizer como foi que eu fui para harmonização de fato. Eu estava terminando a minha pós e fui fazer um procedimento lá no curso. E eu odiei. Nossa. Porque eu fiz um procedimento e eu me estranhei. Eu falei, não sou eu. Em você? Em mim. Nela? Em mim. Eu fui paciente no curso lá. Eu chorava, eu agarrava na mesa e falava, meu Deus. E era o procedimento do padrão, né? Do padrão. Do padrão. Do padrão. Aí tipo, nossa, como é que eu vou vender isso aqui? Eu não queria, mas eu tava uma galera em volta de mim dizendo assim, vai, faz. Eu falei, será que eu tô errada e tá todo mundo certo? Vou fazer, faz. Eu não queria nem voltar pra casa. Eu falei, meu marido vai me ver horrorosa, meu Deus do céu. Eu adorei. Que ótimo. E quando eu cheguei em casa, eu passei quase um ano, eu falei assim, a partir de hoje, eu vou mergulhar nessa ciência. Sim. Vou estudar profundamente, porque eu não quero que ninguém, pelas minhas mãos, passe pelo que eu passei. Nossa. E foi aí que eu me apaixonei pela harmonização, porque eu comecei a ir a fundo. Eu não me contentei mais com os cursos que eu fazia. Eu fui estudar de forma científica mesmo. Eu fui buscar desde a base biológica da célula, entender a pele, o processo de envelhecimento, para depois eu vim falar do procedimento. Porque se eu não entendo como acontece esse processo, como é que eu vou saber resolver? Então aí eu fui fazer o negócio fora da curva mesmo. E foi uma coisa que para mim fez muito bem, porque de todos esses anos que eu trabalho, eu nunca tive uma intercorrência. Que ótimo. Aluno meu nunca teve intercorrência. Tem paciente que não é 100% que fica satisfeito? Não. Porque nesse processo todo, eu fui aprendendo que às vezes a pessoa não precisa de harmonização, ela precisa de um terapeuta. Aí eu já aprendi também a indicar. Isso é importante. A ter essa visão holística e indicar. E fui fazer o curso de terapia, tudo, mas eu sou apaixonada. Que delícia. Eu amo minha profissão, amo assim, loucamente. Tanto que eu tive que fazer um trabalho com uma pessoa do financeiro para eu parar de fazer tudo que eu queria no paciente, não que ele podia pagar. Porque eu tava ganhando dinheiro. E chegava o paciente lá, doutor, porque eu falei assim, mas olha, fazer isso aqui, que é o procedimento, não vai resolver, a gente precisa trabalhar a causa. Aí o paciente fala assim, mas vai ficar tanto. Eu falei assim, não, faz o seguinte, faz o procedimento. Aí eu faço aqui, esse aqui eu não te cobro. Aí isso aqui. Então eu tava assim, quebrando. Era o lucro. Por isso que o lucro eu dava. Por isso que a doutora sonha, é a emoção e o doutor é a razão, né? Tá ali. Mas que importante. Isso mostra pra você o quanto é enriquecedor esse nosso bate-papo, tá? Se inscreve no canal, compartilha, que muita coisa boa tá vindo por aí, que tá sendo sensacional esse nosso encontro. Aí agora eu vou pro Dr. Carlos, que eu tava stalkeando aqui suas redes sociais e percebi o projeto Transformando Sorrisos, né? Aí eu lhe pergunto, os valores sociais que esse seu projeto, né, essa Transformando Sorrisos, agrega pro teu paciente, Carlos? Como você se sente, né? Essa questão da devolução dessa autoestima para qualquer nível social é super importante, né? Isso é bacana, muita gente não tem essa condição de correr atrás. Isso é muito importante. Tranquilo, Gabriel, que é tudo no ao vivo. Quem sabe fazer ao vivo, não tem problema, né? Eu me lembro de uma vez, há muitos anos já, há muitos anos, eu era recém-formado ainda. Sim. Eu lembro que chegou um menino, que era um entregador dental, chegou no consultório, com os dentinhos horríveis. Ele tinha provisórios já de resina com 16 anos de idade. E ele vinha muito quietinho, muito triste, né? Vinha fazer as entregas dele. E um dia eu cheguei para ele e falei, escuta, por que você tá triste, né? Ele falou, doutor, esses dentinhos assim, por que você não arruma? Não tem condição. Faz o seguinte, estamos chegando no Natal. Eu vou lhe dar de presente no Natal. Nossa.
Aí fizemos, foi feito tudo, e assim, o retorno que aquilo te dá, a gente conversa muito disso, né, amor? Dinheiro é bom, mas não é tudo. Exato. Então, independente de estar cobrando ou não, de ter retorno financeiro ou não, de ter o que a gente precisa na vida, essa questão da devolução emocional, a devolução espiritual é muito importante, né? Nossa, isso é muito a legal. devolutiva, né? Quando ela é positiva de outra forma, porque hoje que a gente sabe, a gente vive num mundo capitalista, né? O dinheiro é essencial, vamos dizer assim, mas o fato de você ter o social num todo, seja ele qualquer que seja, na prestação de serviço, né, na indústria, sempre vai haver. Ontem eu estava reunido com líderes da Ambev e o quanto eles se sentiram agraciados da forma como hoje o processo logístico da Ambev consegue trabalhar a liderança, né? Eles vieram de Fortaleza para Belém e de Belém iriam para Manaus numa balsa carregando os caminhões, e a devolutiva que eles estavam dando para a liderança pelo simples fato do líder lá estar ligando para eles para saber se estava tudo bem, se estava tudo ok, se estavam precisando de alguma coisa, né? Isso mostra o quanto, para você, no caso, o profissional, esse menino, o quanto ele vai... O retorno emocional que ele vai te trazer sobre isso. E o que a gente colocou agora, né? Nós temos curso de especialização em ortodontia. Isso. Quando você finaliza um tratamento ortodôntico, nem sempre está bonito como o paciente esperava. Você colocou os dentes em posição. Então, hoje, o que a gente colocou na especialização no Transformando Sorrisos é fazer toda a parte estética dos pacientes finalizando quando finaliza o tratamento ortodôntico. Nossa. Porque ele terminaria um tratamento de baixo custo, né, em escola, e chega num ponto que fala, agora só falta você fazer as resinas. Ele fala, tá... E, né? Como assim? Nunca vou conseguir fazer. Então, mesmo não sendo um curso de facetas estéticas, eu fico com os alunos e nós fazemos juntos os tratamentos de finalização para essa pessoa sair completamente pronta. E é isso que a gente fala. O paciente chora no consultório, na especialização sai muito chorando, não só o paciente. É muito mais emocionante para quem faz do que para quem recebe. Isso não tem a menor dúvida, né? Isso é muito legal. E isso... é que faz a gente buscar sempre correr atrás. Como a Grazi falou, ela tem o tempo dela que ela precisa dos tempos, né? E eu trabalho demais, eu sou workaholic mesmo, mas eu trabalho, eu amo estar ali trabalhando, então eu nunca vou estar atendendo o paciente cansado, não estou cansado, eu estou de boa, né, amor? Eu estou de boa, faz horas que estou trabalhando, mas estou de boa, trabalhando feliz da vida ali, porque é fundamental o respeito, a gente fala, a pessoa vai te procurar, as expectativas, às vezes um paciente vai com dor, ele já passou por todos os médicos, ninguém conseguiu. Ele vai ali, você é aquela pedra que ele tem para se segurar. A tua não é obrigação, né? Teu compromisso. O teu compromisso é muito grande, então... A tua entrega é imensa, né, naquele momento. E por isso a gente tem que estudar tanto. Para você ter quando você tem um resultado dentro daquele esperado, principalmente em um caso muito complexo, não tem preço. Eu imagino. E trabalhar com essa devolutiva positiva é muito grande. Apesar que hoje em dia as pessoas falam de positividade tóxica, né? Mas a partir do momento que você entrega o teu melhor e que você recebe o melhor, seja ele o mínimo que seja, né? Isso já deixa qualquer pessoa, acho que o ser humano, mais ativo para tudo. Com certeza. Doutora, fica à vontade. Não, e outra coisa, como a gente está falando de gestão, Sim. Eu queria deixar aqui um recado para quem é da área, que a odontologia, ela não é só a odontologia, não é só a gente conhecer a questão terapêutica, mas também aprender a gerir. Sim. Sabe, eu fiz Empretec, eu fiz curso de vendas, eu faço curso de marketing, eu faço curso de marketing digital. Eu acho que a gente tem que entender o mercado, entender como funciona, se inserir nisso. Não adianta dizer assim, eu não gosto de fazer isso, não gosto de fazer aquilo. O mercado, ele funciona dessa forma. Tem essa visão holística, né? Como você mesmo falou. Isso, tem essa visão do todo, para que você possa, de fato, ter sucesso dentro dessa área, porque é muito legal, a gente faz muita coisa bacana de caridade e tal, a gente faz, todo mundo faz, eu tenho certeza, eu conheço, faço parte de um grupo até da Luíla, que tem, assim, mais de 200 mulheres. E o que eu vejo o trabalho daquelas mulheres maravilhoso. Que eu espero receber muitas delas aqui conosco, tá? Se Deus quiser. Então, elas fazem muito trabalho desses sociais. Excelente. Mas a gente precisa também ver esse lado comercial.
Porque você não pode ajudar ninguém se você não melhorar financeiramente. Exato. E quanto mais você cresce economicamente, mais emprego você gera isso. mais renda, melhora a qualidade de vida. Trabalhando então... sem pensar no boleto, trabalhando sem pensar na conta, trabalhando de uma forma tranquila, dando ao paciente uma tranquilidade, né? Exatamente. Aí eu vou fazer essa para finalizar. O sorriso tem poder, doutores? Digam aí pra gente. Com certeza. O sorriso transforma vidas, Transforma vidas, é impressionante. É o que a Grazi falou. A questão da personalidade do paciente pode mudar. Um paciente que nunca sorriu, teve um caso há bem pouquinho tempo atrás que a paciente, foi um caso bem complexo. E quando a gente finalizou, removemos o aparelho, né? Foi bem complexo mesmo. E ela veio, eu comecei a ver fotos em close no history. Eu nunca tinha visto, né? Todos os meus pacientes estão no meu Instagram. E um dia ela chegou e falou, doutor, eu queria te falar uma coisa. Eu falei, o quê? Foi a primeira vez que tirei uma foto sorrindo. Nossa. Adulta, não é criança. Não, isso transforma não é a vida, criança. sim, com certeza. Transforma a pessoa. Imagina a tua responsabilidade recebendo isso, né, Carlos? Exatamente. Não, isso aí é o nosso retorno. Sim. É o nosso retorno. Eu lembro de logo no início da faculdade, eu nunca esqueço, a gente teve aula de psicologia, e a professora contando a história de uma moça que ela era uma pessoa assim da família não quista. Porque ela era mal-humorada, não tinha namorado, não tinha relações de amizade, porque ela tinha vergonha dos dentes, os dentes dela eram feios. Então essa pessoa se fechou para o mundo. No trabalho, ela trabalhava de mau humor, os colegas não gostavam dela. Então quando ela fez o tratamento odontológico, mudou a personalidade. Então o sorriso é muito importante, ele melhora o dia de uma pessoa. Uma pessoa, às vezes, tem o nosso filho de 8 anos, quando ele está aprontando e a gente fica bravo com ele, aí passa um tempinho, ou a gente dá um sorriso, e ele fala assim, eu não estava me sentindo bem, mas só esse seu sorriso mudou o meu dia. Então o sorriso muda o dia, muda a vida, muda tudo. Uma outra coisa importante de gestão, amor, ninguém dá o que não tem. Então, exatamente. A Grazi falou algumas vezes às vezes encaminhar o paciente para terapeuta. Nós fazemos terapia. Isso é importante. E eu acho que seria obrigação de todo mundo fazer. Eu era totalmente avesso a isso. Fui muito a contragosto na terapeuta da Grazi, maravilhosa Cíntia. E a Cíntia hoje, acho que a gente fala com ela quase todos os dias, né? Eu falo, Cíntia, como é que você aguenta? Ela fala, não, eu tenho o meu também. Né? Eu tenho meu terapeuta. Ela tem o terapeuta dela. Eu tenho meu terapeuta. Então, se você não estiver bem com você, esquece. Não tem como. E o paciente sente, né? Isso é muito importante. Essa questão de gestão de consultório, eu falo para os meus alunos quando eu vou dar curso. Gente, pelo amor de Deus, o consultório inicia na porta da frente. Então, uma vez por semana, entre com o paciente no teu consultório para você ver se não está um lixo aquilo tudo. Vê se a tua secretária não vem para você com uma cara de horrível te receber, se o teu café tá frio, se o teu copo tá sujo, se o teu banheiro não tá cheiroso. Exato. Não precisa ser de luxo, mas tem que ser limpinho e confortável. E as pessoas não estão sorrindo para você o tempo todo. Isso é importante. Isso é fundamental. Quantas vezes a gente entra numa loja, vê coisa que você não quer comprar e compra por causa do vendedor? É fato. Né? Não o é? tratamento, atendimento. Exatamente. Isso que o Carlos está falando é o que eu faço lá no consultório, nessa divisão de tarefas. Eu sou esse gavião. Eu observo tudo. Fale assim com o paciente, organize assim, essa xícara tem que estar assim, isso aqui tem que estar assado. Assim que o paciente chegar, se oferece isso. Então a gente já tem, como ele falou mais cedo, o cheirinho do consultório, o cheirinho do banheiro. Quando a pessoa chega no elevador, ela já sente cheiro de lavanda lá. E não é qualquer lavanda, é uma que é até difícil de chegar aqui, acabou, tem que ir lá comprar. E o biscoitinho é aquele mesmo que a gente come quando vai lá no Armazém 25. Então tem lá, o cafezinho... o da Copenhague que está lá. Então, são valores que você agrega para o seu serviço, que o paciente que vai lá, ele sabe que ele vai pagar. Ele não está pagando só por uma questão de um atendimento, de uma restauração. Ele tá pagando por todo o conforto. É uma experiência. Ele vivencia uma experiência. É o atendimento que a gente dá. Quem está lá, por exemplo, a xícara que está lá, foi o último presente que meu pai me deu em vida. Nossa. Então eu poderia ter guardado, disso, com certeza, né? mas eu quis compartilhar. O Carlos, ele tem no consultório dele
Ele não precisa sair para buscar o café. Ele tem o café que ele gosta na cafeteira dele, que ele prefere, que não é a que eu gosto, que é do Expresso, ele gosta da Dolce Gusto, com as xícaras, com a cara dele, com o console a cara dele. E ele compartilha com o paciente. Com o paciente. É a playlist que ele escolhe para o paciente. Importante. Então, a gente tem todo esse carinho, esse cuidado de encantar. E não é encantar para ludibriar, é encantar para compartilhar. Compartilhar é como se fosse realmente a nossa casa. E o paciente se sente assim. Isso é importante. E todo mundo que eu tenho a minha playlist no Spotify. E bom. Grande parte dos pacientes já tem. Chama Carlos Redondo Clinical. Olha aí. Tem quase 400 músicas. Assim, você põe, não precisa pular nenhuma. Porque foi feito com... Não tem música ruim, é tudo legal. Bem selecionado. E os pacientes, eles põem lá de vez em quando no Instagram e me marcam. Tô ouvindo a tua playlist, não sei o que. É muito bacana. Isso é maravilhoso. Maravilhoso, na verdade, foi recebê-los aqui nesse nosso 6º episódio. Que graças a Deus vai vir muito mais. E espero recebê-los novamente, tá? Esse é o nosso propósito aqui, doutor, impactar pessoas. Eu tenho certeza que esse episódio vai impactar muita gente, porque a gente trouxe aqui no episódio passado a Poliane Pérez, que é da área de saúde, de gestão hospitalar, e as pessoas começaram a nos cobrar também mais episódios voltados para a área. Tanto é que a gente já tem aí uma pauta pronta para falar sobre o adoecimento nas organizações, né? Então, a área de saúde, a gente percebe a busca das pessoas por mais conhecimento, para que possam ficar aí mais antenados, o que podem melhorar, e trabalhar, né, essa questão do autoconhecimento, essa questão da autorresponsabilidade também. E isso vai agregar muito para a gente, tá? Então, muito obrigado, doutor. Muito obrigado, doutora. Fiquem à vontade aí para deixar as redes sociais, para deixar o convite aberto também para voltar mais vezes no nosso podcast. Sim, olha, Arthur, eu quero te agradecer. De coração, porque esse teu programa é uma delícia. Nossa, que bom. Não dá vontade de ir embora. Falar em sorriso, o teu sorriso é maravilhoso. Obrigada. É verdade, a gente se sente bem aqui, se sente à vontade. Eu e Carlos, eu tenho certeza, só de olhar no olhinho dele eu já conheço meu marido. E só vejo sucesso aqui para ti, para vocês e para todo mundo que vier aqui. E agreguem mais, tá? Uma coisa que eu falo para os nossos convidados, desde o primeiro que foi o Alberto Araújo, eu disse, Alberto, fique à vontade de você tiver pessoas que possam impactar outras. Arthur, a gente pode ter um espaço? Pode, que esse espaço aqui é nosso, né? Legal. O Gabriel que nos aguenta aqui esse tempo todo, mas ele nos deixa muito confortável. E é isso que eu quero, sabe? Eu, a Ana Carolina, que a gente idealizou esse projeto com 15 dias, como eu estava conversando aqui com os bastidores com vocês, eu estava dormindo, eu disse, Carol, topa, Arthur, eu nunca me senti confortável na frente de uma câmera. Eu digo, tem nada não, a gente vai buscar como fazer. Vai no espelho, fica treinando, mas a gente vai dar conta. Então, tanto é que no primeiro dia, doutor... Olha, deveria ter dado essa dica pra gente treinar no espelho, a gente esqueceu de treinar. Tanto é que no primeiro dia ficava ela aqui do meu lado, eu pegava na mão dela, ela pegava na minha, assim, a gente sentia o gelo do nervoso, né? Mas eu disse, não, Carol, vamos. Já deu certo, e aqui nós estamos. Parabéns, com o passar parabéns. do tempo, a questão do nem fazer nenhum tipo de combinação, de não pensar o que vai falar, fica muito mais gostoso. É que a gente dá aula há muito tempo, exato. a gente está se divertindo. A gente achou legal, script, né? que- O Gabriel deixou claro, desculpe, doutora, lhe interromper. Imagina. O Gabriel deixou bem claro, Arthur, não precisa você seguir um roteiro, tá? Desenrola, fica leve, fica solto, porque isso vai passar também credibilidade e leveza para o teu convidado. Né? Legal, e essa é a verdade. A verdade, ela tem força. A verdade, ela vai fazer sucesso sempre. Porque ela tem base, né? E é isso que tu tá fazendo aqui. Então, parabéns pra Carol, pra você. Muito obrigado. Muito A sucesso. gente E agradece. obrigada, viu? Obrigada de coração. Doutor, suas redes sociais. Pois é mais Instagram, né? Instagram, né? É o DR Carlos Redondo, Uhum. o da Grazi é o DRA Graziella, né? É Graziella com S. Graziella com S. Com S, E tô esperando a galera lá, porque Vamos a gente tem muito escancarado nosso Instagram, são para conversar, para bater papo, para tirar Isso dúvida. É importante. Tudo que é perguntado, o maior prazer do mundo a gente vai estar respondendo, a gente adora, isso é muito legal. Essa interação é importante. E a gente tem só um problema de conversar, né? A gente poderia passar o resto da tempo. noite aqui, porque a gente vai ficaria embora. gente. E eu tenho esse defeito de tipo, quanto mais tempo deixar, a gente vai aqui buscando, mas felizmente, na verdade, nós temos um próximo episódio e vocês têm os próximos projetos de vocês que estão por vir, inclusive até um podcast, ó. Quem sabe, né? Aí pro pessoal da área de odonto, pra área da harmonização também. Então, nosso muito obrigado por esse momento maravilhoso,
tá? A gente espera no próximo episódio. As redes sociais dos doutores estarão aqui. Vamos lá tomar um cafezinho com o doutor Carlos e com a doutora Grazi. E ainda mais, ouvir a playlist do doutor Carlos. Então, que todo mundo deve estar aí curioso, tá? Meu muito obrigado. Obrigado, estudo de casa, por esse momento. Carol, vamos junto. Vem chegando pro próximo episódio, tá? Que a gente vai falar sobre liderança, né? E inteligência emocional. Então vai ser fantástico. E com uma mulher fantástica, e com uma mulher fantástica, Poxa, uma gigante. Vai ser uma honra pra gente. A nossa grandiosa doutora Vanusa Coelho, pesquisadora, doutora, incrível, né? Então isso pra gente é isso, doutores. O fato de buscarmos pessoas para estarem aqui compartilhando suas histórias. E é isso que a gente está tentando buscar e graças a Deus está agregando muito valor nisso. Meu muito obrigado, fiquem com Deus e até uma próxima.